54 Protagonistas Capítulo 163. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Então, seguindo a recomendação da garçonete, comemos uma refeição especial completa com sobremesa e uma bebida alcoólica cara. À medida que ficava cada vez mais confuso, decidi desistir completamente de tentar entender este mundo. Quando olhei para Seo Jung-yeon, ela estava tocando seus minúsculos lábios rosados com o dedo. Parece que também não estava acostumada com a situação atual em que estávamos. Por outro lado, Taylor apenas olhou ao redor com olhos curiosos enquanto murmurava: "Este é um mundo estranho." Ei! Quando você lê um romance de artes marciais, informações valiosas estão sempre circulando em uma taverna. Seria o mesmo aqui? Cuidado com o que fala. Muitas pessoas estão prestando atenção em nós. Eu disse a Taylor. No mundo das artes marciais, havia um grupo de mendigos que também poderia ser chamado de especialista em espionagem. Mesmo agora, os mendigos que vagavam pela nossa taverna estavam bastante desconfiados. Depois de dizer isso, concentrei-me por um momento. Eu estava tentando sentir a aura de Araceli, que sempre me seguia. Nós tínhamos colocado uma marca na alma um do outro, e mesmo que eu não fosse tão bom quanto ela, que podia sentir minha presença em qualquer dimensão, pelo menos podia senti-la. No entanto, a energia não podia ser sentida. Porque Murim é a dimensão mais próxima da Terra. Parece que está muito longe para ela vir. Sério. De alguma forma, saber que Araceli não poderia me seguir mesmo depois que fui para outra dimensão fez meu coração doer. Prometi a mim mesmo que iria tratá-la melhor na próxima vez que nos encontrarmos. Seo Jung-yeon, Taylor e eu ainda estávamos bebendo álcool em silêncio na taverna. Ei, eu disse que era verdade. Esse cara se chama Bulldog Prateado, que loucura. Não há Bulldog prateado neste mundo. Você está sendo enganado. É mesmo. Aprendi inglês como minha língua materna. Foi difícil me concentrar na conversa ao meu redor, porque havia muitas coisas confusas acontecendo. Usei meu trabalho de pés para me abaixar para a esquerda para evitar um ataque, antes de dar um soco, e todos foram embora de uma só vez. Isso é ótimo. Para comemorar o abate deles desta vez, vamos tomar uma bebida, ok? Saúde, saúde. É claro que, embora não tivéssemos nenhuma intenção de matar ou encontrar ninguém, ainda havia um limite para as informações que poderíamos obter da taverna. Mas pelo menos me ajudou a ter uma noção da atmosfera aqui. Estranhamente, a proporção de pessoas que usava inglês além do chinês dentro da taverna era bastante alta. A proporção em si era de cerca de 2:1. É como um coreano fingindo ser coreano enquanto escreve tudo em inglês. A América até mesmo governou Eliga Amorim. Por quê? Enquanto eu fazia essa pergunta silenciosamente, Seol, que estava sentada em silêncio ao lado, abriu a boca e disse: "Provavelmente é por minha causa." Naquela época, eu usava o inglês o tempo todo. Pensando bem, ela não me disse que uma vez, como chefe da seita Sheoma, quase uniu Murim. Seu título vem do fato de que ela era um ser supremo que atingiu o nível de demônios extremos que nunca mais seriam vistos no mundo. Embora tenha perdido tudo depois de perder para o Dharma Supremo. N/T, Sheoma pode ser traduzido para demônio celestial. Seol, onde é a localização da seita Sheoma, está em Xinjiang, noroeste daqui. O nome parece ser semelhante ao chinês. No entanto, a ortografia dos caracteres chineses usados era ligeiramente diferente. Precisamos de um mapa. Ei, nós ainda temos algum dinheiro? Não, não temos nenhum. Eu ia fazer o pagamento em pepitas de ouro porque sabia que era uma moeda válida em qualquer mundo. Quando abri a boca para explicar isso, alguém me deu um tapinha no ombro. Olhei para trás, tentando ver quem é, e lá eu vi um grupo de homens altos com sorrisos maliciosos estampados em seus rostos. Ei, meu amigo. Está tudo bem em monopolizar duas beldades sozinhas. Você não deveria fazer algumas concessões a este irmão. Oh. Suspirei. Se você for com mulheres bonitas em um mundo de artes marciais, um clichê obrigatório certamente aconteceria. Eram bandidos de taverna. Olhei para Taylor. Seu rosto estava claramente dizendo que ela estava ansiosa por esse desenvolvimento. Normalmente, odiaria ser tratada assim, mas parece que atualmente estava realmente gostando por causa de seu amor por romances de artes marciais. Em outras palavras, para resumir, aqui está.
Pode-se dizer que uma taverna é semelhante a um albergue. Obviamente, um quarto individual não estava disponível, então eu tinha planejado 2 quartos duplos, um para mim e outro para as meninas. No entanto, as duas estavam muito relutantes em fazê-lo, então eu tive que conseguir um quarto para 4 pessoas. Enquanto foram tomar banho, me deitei em uma cama grande e tirei uma carta do meu inventário. Quando eu disse que ia para Murim, Smilin Shadow me deu uma carta para me encontrar com o grupo das sombras. Ao contrário da equipe de inteligência da Liga Murim, era um grupo de assassinos, então é claro que eles também eram proficientes em coleta de inteligência. Uma mensagem dele, que já foi chefe do grupo das sombras, certamente nos ajudará de alguma forma. Quando rasguei a carta, uma energia escura vazou e logo tomou forma de mapa e endereço. Uma vez que memorizei, ela rapidamente desapareceu. Como ele a mantinha tão segura? Parece que Mugon também tinha muitas coisas estranhas de muitas maneiras diferentes. A porta se abriu. Seol e Taylor, que pareciam ter terminado, entraram. Ambas estavam levemente coradas. Não havia tecnologia conveniente como um secador de cabelo neste mundo. Era por isso que seus cabelos ainda estavam molhados. Parando para pensar, acho que li algum artigo sem fundamento em algum lugar que uma mulher com cabelos molhados poderia parecer atraente. Só porque elas não os secaram quando poderiam facilmente secá-los com sua aura. Eu olhei para os homens com esses pensamentos em minha mente. Alheios ao meu pensamento, eles apenas sorriram e me encararam. Eu não podia nem perguntar uma coisa não tão estranha, então deixei como está. Ei! Faça minhas roupas de novo. As roupas de Taylor estavam realmente uma bagunça, então me aproximei dela e organizei suas roupas. Enquanto estava fazendo isso, podia sentir um olhar quente do meu lado. Sem hesitar, rapidamente arrumei seu uniforme antes de me sentar na mesa e abrir o mapa que havia adquirido. Esta é a floresta onde pisamos pela primeira vez. Apontei para um lugar no mapa, era Baixan. Era uma grande floresta localizada na região oeste, e dizia-se que as plantas silvestres cobriam toda a área. Tais detalhes foram de pouca utilidade para nós e foram ignorados. E, se formos cerca de 700 quilômetros a leste de lá, encontraremos Xangai. É conhecido como o reino da seita Kunlun, mas não sei se isso ainda é o caso. Seol, o que é a seita Kunlun? Seol Jungyeon, que estava pensando há um tempo, disse com um encolher de ombros. Era um grupo que nos odiava. Bem, era compreensível. Xinjiang, onde a seita Cheon estava localizada, estava quase tocando Xangai. Não importa o quanto a montanha do Semil e a cordilheira Cheongsan os protejam, no final, será impossível para eles escapar do controle da seita Cheoma. Havia muitos toístas que praticavam sua técnica lá, mas eram muito vis para serem chamados de toístas. Eles foram os primeiros a nos atacar, mesmo que não tivéssemos feito nada. Isso é suspeito. A imagem da seita Kunlun na minha cabeça era um aristocrata bem educado. Eles não poderiam ser tão bárbaros além da razão, poderiam? Não sei o que eles estavam pensando, mas Kunlun foi quem continuou atacando e iniciando uma guerra quando minha família não fez nada. No início, não tínhamos intenção de ir à guerra. Não, eu não tinha interesse em guerra ou ocupação em primeiro lugar, até que a seita Kunlun continuou a nos atacar depois de ganhar o apoio dos chefes da Aliança Murim. Parando para pensar, por que não me perguntei sobre isso? Não importa quantas vezes eu visse Seol, ela era claramente uma pessoa gentil. Mesmo que aquele braço esbelto pudesse manejar a esgrima mais forte do mundo, nunca havia atacado ninguém primeiro. Aliás, ainda nem perguntei o motivo de seu sonho de unir Murim. Por alguma razão, a seita Kunlun teve raiva de nós desde o início. O chefe anterior da seita Cheoma, Gao Yukijun, não se mudou desde que se estabeleceu em Xinjiang, e até onde sei, nos últimos 100 anos, a seita Cheoma nunca atacou a aliança. No entanto, eles continuam atacando. Só há uma maneira de pará-lo. Colocando Murim sob seu domínio. Pela história que eu vi, ela quase governou o mundo enquanto lutava apenas para proteger seu próprio povo. Devo dizer que é ótimo. Para resumir, a seita Kunlun sempre tentou atacar a seita Cheoma desde os tempos antigos e, em resposta, ela não teve escolha a não ser travar a guerra. No entanto, usando isso como desculpa, Kunlun recebeu apoio do Sr. Murim naquele momento. Minha intuição disse que era exatamente o que eles estavam buscando. Seita Kunlun cujo comportamento não era diferente de um bandido.
Eu acho que há uma chance de que o demônio possa estar escondido na seita Kunlun. Com a minha palavra, as expressões de Nonin e Taylor ficaram rígidas. Eu certamente poderia entender a preocupação deles. Afinal, é um lugar com muito poder, já que todos os seus membros praticam magia, para que possam lutar naturalmente bem. Na verdade, está tudo bem, podemos apenas fechar o portal e fugir. Dizendo isso, olhei para Seol. Para mim este mundo era um que eu não conheço, então não importa muito se o demônio conquistou o mundo ou Kozinho ou Jajungmian aqui. Mas para ela, este lugar era quase como sua cidade natal, então é claro que estava preocupada. No entanto, apenas fechou os olhos sem responder às minhas palavras, e nosso breve encontro terminou. Forcei meus olhos cansados a se abrirem. Neste quarto, havia duas camas grandes que podiam ser usadas por dois adultos cada. Um deveria ser usada por mim, e a outra pelas garotas. No entanto, atualmente, a outra cama estava vazia. Não havia ninguém que dormisse nela. Seol e Taylor estavam dormindo ao meu lado enquanto abraçavam cada um dos meus braços. Caramba! Eu pensei que elas iriam me soltar ontem à noite. Até o amanhecer, as duas mulheres, que eram claramente adultas, brigaram infantilmente sobre a cama. Eu não sei o motivo, então forcei-as a dormirem na outra cama enquanto eu pegava uma cama sozinho, mas parece que elas não aguentaram. Em pouco tempo, ambas acordaram de seu sono. Eu nem conseguia me lembrar do que aconteceu ontem à noite, então não pude dizer nada, mas o que eu sabia era que ambas eram sem vergonha. Vamos tomar café da manhã. Quando descemos para o primeiro andar, vi algumas pessoas levantando cedo e comendo. Entre eles, alguns guerreiros também se misturaram. Seria mais conveniente para mim ser um espadachim de terceira classe. Provavelmente é uma boa ideia, já que uma identidade de espadachim de terceira classe era uma boa identidade para ser ativa. Assim como ontem, liguei para a garçonete e pedi o menu especial de café da manhã antes de me recostar na cadeira. As garotas tinham seus corpos inteiros cobertos por vestes brancas puras, até o rosto estava meio coberto com um véu preto transparente. Elas tinham expressões muito desconfortáveis em seus rostos, mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Suas aparições eram muito atraentes. No caso de Seol, ela costumava ser a líder da seita Sheoma, e havia uma grande possibilidade de que alguém soubesse de sua identidade e se tornasse um aborrecimento para nós. Então o véu agia como algum tipo de medida de segurança. Naquele momento, meus ouvidos se animaram com a voz dos sussurros ao meu redor. Ouvi dizer que a seita Sheoma começou suas atividades mais uma vez. Foi o que eu ouvi também. A ex-líder havia desaparecido e a seita foi completamente aniquilada. Eu me pergunto como eles poderiam começar de novo. Existe alguma chance de que o líder atual seja um impostor? Eu não acho. O líder atual é tão poderoso que o rumor dizia que um único golpe do líder poderia cortar o Monte Tai. Ei! Isso é um exagero. Você ainda acredita nesses boatos? Seita Sheoma. Eles foram ressuscitados. Mas como? Pelo que eu vi, todos morreram. Com uma expressão perplexa, Taylor e eu lentamente nos viramos para Seol Jungyeon. Ela estava olhando para o chão com olhos trêmulos, perdendo completamente sua serenidade habitual. Protagonistas capítulo 164. Como a seita Sheoma se tornou ativa novamente. A notícia semeou dúvidas em nossas mentes. No entanto, eu não podia deixar a mentalidade de Seol ser abalada por isso e é por isso que rapidamente agarrei sua mão para confortá-la. Assustada, ela levantou a cabeça e encontrou meus olhos. Embora a maior parte de seu rosto estivesse coberta por um véu, exceto por seus olhos, eles eram tão bonitos, mas misteriosos e podiam fazer o coração das pessoas vibrar simplesmente por vê-lo. Jungyeon, vamos pensar positivamente. De qualquer forma, é bom que o legado da seita Sheoma continue sem ser cortado. Embora siga os ensinamentos do demônio celestial, foi dito que partes malignas dos ensinamentos muito foram abolidas pelo senhor anterior, Gao Yukijun. Ele fez isso porque não queria governar o mundo com sangue e violência, e só queria viver tranquilamente em seu próprio território. Foi dito que os anciões naquela época não tinham escolha a não ser seguir as palavras de Gao Yukijun, já que ele era alguém que possuía um poder esmagador. E quando Seol Jungyeon ascendeu à sede do Senhor, a seita se tornou completamente limpa, sem qualquer influência de facções políticas. Em outras palavras,
A ressurreição da seita Shelma não teve nenhum impacto negativo no mundo. Embora eu não saiba como é que foi ressuscitada. Só posso dizer coisas positivas. Isso mesmo. Obrigada. Percebendo o que eu quis dizer, ela sorriu levemente e acenou com a cabeça. A propósito, é realmente impossível personificar a seita Shelma. Taylor, que se revezava olhando para nós com o senho franzido, murmurou uma pergunta. Você não sabe que cada seita tem uma arte marcial única? Bem, isso é verdade. Taylor assentiu com a minha pergunta. Era também por isso que a situação era ainda mais penosa. O povo de Murim não era tolo. Não havia como eles não saberem a diferença entre os idiotas que fingem ser parte da seita Shelma e os que realmente são. Em outras palavras, era possível que alguém que tivesse aprendido a arte celestial Shelma tivesse restabelecido a organização. Só uma pessoa me vem à cabeça. Quem? Ela suspirou pesadamente antes de sorrir. Há muito tempo atrás, após a morte do Senhor, conheci uma criança lamentável. Seol disse que encontrou a criança pela primeira vez no beco enquanto estava andando na rua tentando se livrar de sua solidão. A menina, que era uma mendiga, aproximou-se secretamente do seu bolso, que parecia estar cheio de coisas, e Jung-eun rapidamente a pegou pelo colarinho. Ponha-me no chão. Sua mulher má. Em vez de se sentir ofendida com as palavras da garota, Seol viu seu eu jovem na criança. Embora sua infância não tenha sido tão selvagem, ousada e corajosa quanto a criança, achava que se parecia com ela mesma correndo desesperadamente para viver e sobreviver, então a acolheu. Ela sorriu levemente enquanto nos contava a história. A garota tinha uma esgrima muito boa e eu gostava de sua personalidade que odiava perder para os outros. Foi por isso que eu pessoalmente a ensinei esgrima. Seol disse que o talento que a garota possuía era ótimo. Além disso, seu desejo de ser forte também era admirável, permitindo que superasse facilmente qualquer adulto em um instante. No entanto, ela se metia em acidentes o tempo todo. Por ser bonita, havia muitos homens que se aproximavam dela. Mas mesmo sendo apenas uma abordagem simples, a garota não aguentava e nocauteava todos. E apesar de vários avisos dados, ela disse que as lembranças de infância de ser estuprada por um bandido pioravam as coisas a cada dia que passava, e eventualmente ela castrou vários guerreiros masculinos de Murim. Ela foi uma criança infeliz. Sua desconfiança interminável em relação aos homens crescia dia a dia, e eu finalmente não tive escolha a não ser expulsá-la. Meu coração doeu tanto. No entanto, a garota sobreviveu. Isso é realmente uma coisa boa. Eu e Taylor não podíamos dizer nada. À medida que a atmosfera esfriava, Seol rapidamente terminou a longa história. De qualquer forma, se aquela criança foi quem restabeleceu a seita Shelma, então ela pode ser confiável. Isso é bom. Mas parece que você ainda quer ir lá e conferir por si mesma. Isso mesmo. Eu preciso prestar respeito ao meu falecido membro da família e conhecer o novo senhor. Já que voltei viva assim, ela definitivamente nos receberá. Sorri e balancei a cabeça. Por favor, eu gostaria que fosse verdade. Depois de um rápido café da manhã, saímos da vila para encontrar o grupo de inteligência. Talvez, porque este mundo era um de artes marciais, houvesse muitos caminhos difíceis, como uma estrada que mal podia ser atravessada por uma pessoa ou à beira de um penhasco íngreme. No entanto, tal topografia não foi um problema para nós. Mesmo eu, o nível mais baixo aqui, poderia andar verticalmente no penhasco se quisesse. Mas mesmo que pudéssemos ir facilmente ao nosso destino, mesmo que não fosse um caminho confortável na floresta, a constante importunação de Taylor, vamos pelo caminho da floresta. Há algo que eu quero ver? Não me deu escolha a não ser escolher uma estrada comum que as pessoas comuns usam. Meio-dia depois de escolhermos ir pelo caminho da floresta, esses idiotas. Para onde estão indo? As coisas que Taylor queria ver finalmente apareceram. O homem que estava no nosso caminho tinha pele escura e dentes amarelos que mostram claramente que não se lavou bem. Seu cabelo estava sujo e emaranhado em muitos lugares. Ele estava vestindo apenas um colete que não se ajustava bem ao seu corpo. Finalmente apareceu. O Nokrin. Taylor gritou. Não era outro senão o Nokrin, um grupo de bandidos que era apelidado de vilão de passagem ou medidor de poder de combate do protagonista inicial em romances de artes marciais. Parece que já ouviu falar da nossa notoriedade, então conhece bem. Sim, o nome é Wang Shildeok,
O líder das 18 árvores verdes. Se quiserem sair vivos, nos entreguem todos os seus objetos de valor. Os olhos de Taylor brilharam quando essa fala muito óbvia saiu. Ela colocou a mão na frente como uma garota que conheceu um superstar. Parecia que facilmente daria ao bandido uma única pepita de ouro. Olhei ao redor e vi que o número de bandidos era cerca de 100. E maior do que eu esperava. É muito complicado lutar, então apenas peguei uma bolsa de dinheiro e joguei fora. Então, um pensamento repentino passou pela minha cabeça. Isso é um clichê onde eles simplesmente te ignoram quando você dá o que eles querem. E como esperado, Wang Shildek não nos deixou ir. Olhe para isso, vocês têm muito dinheiro. Me entregue tudo, isso é tudo que temos. Como esse bastardo ousa responder ao chefe? Ah, pare com isso. Se ficarem com medo e se mijarem, suas roupas não ficarão fedorentas. Suas roupas são esplêndidas. Você é um jovem mestre de algum lugar? Tire isso também e me dê. Ah, ei. Isso é ótimo. É exatamente como eu imaginava. Ao meu lado, Taylor continua batendo no meu lado e fazendo barulho. Isso é bom mesmo. Wang Shildek de repente pendurou a espada no ombro antes de correr em nossa direção e estender a mão para Taylor. E, quando ouvi a voz, parecia uma mulher. Devo ver seu rosto primeiro. O desenvolvimento que se segue foi obviamente interessante de assistir, mas Taylor, que odeia a interação direta, varreu todos os bandidos com um feixe de luz sem deixar nenhum vivo. Nos romances de artes marciais, pode-se dizer que esse tipo de tratamento era excessivo para um mero vilão comum, mas no mundo real das artes marciais, quanto mais você lida com eles, melhor. As pessoas que veem as mulheres como objetos e roubam coisas de outras pessoas não eram necessárias no mundo, mesmo que estivessem vivas. Limpar o lixo é sempre divertido. Vamos continuar andando agora. Olhando para Taylor, que parecia contente depois de aliviar o estresse, Seol e eu só conseguimos balançar a cabeça. Nosso destino era uma cidade chamada Seoruzi. Seu nome foi derivado do fato de que toda a cidade fica branca quando neva. Parece ser um lugar muito brilhante para um grupo como o Grupo das Sombras. Mas que seja. Não é da minha conta. Ao longo do caminho, encontramos muitos ladrões, enquanto raramente encontramos bestas monstruosas. Até conhecemos um expert que surgiu do nada e nos desafiou para um duelo. Havia muitas pessoas incomuns em Morim, mais do que o romance havia descrito. Certa vez, quando estava sentado à beira de um penhasco para admirar o prado que se estendia por baixo, vi guerreiros que disparavam suas flechas em direção a um corvo gigante chamado Black Devil que havia aparecido atrás de mim. Havia também mercadores que se aglomeravam em uma pequena cabana para levar tudo o que armazenavam lá. Também conheci um eremita chamado Kang Taigong, que estava casualmente pescando em um lago enquanto estava sentado à beira de uma enorme cachoeira e teve que experimentar um ataque noturno irritante dele quando estávamos hospedados na vila construída no penhasco por um tempo. Morim era um mundo muito mais animado do que eu esperava. Seo Jung-yeon sorria sempre que Taylor e eu víamos algo novo e então gentilmente explicava para nós. Parecia que ela também estava gostando, então fiquei um pouco aliviado. Assim, por 2 semanas, tivemos um tempo de lazer muito breve e pudemos chegar ao nosso destino. Seoruzi era muito bonita e como o próprio nome sugere. A estrutura fluvial que atravessa o centro da cidade foi lindamente esculpida em mármore, lembrando o artesanato moderno. E a maioria dos prédios era do mesmo tamanho como se fossem planejados. Os maiores pertenciam às seitas de nomes tradicionais de artes marciais como Chong Sampa, Maodang Shenryu e alguns nomes de fantasia como Blue Me Insect, Destroyetsu Odd Guild, Spell of Spades Tel Party, etc. Depois de olhar para eles, Seo ficou em silêncio por um tempo antes de dizer, existem muitas seitas novas. Rapidamente fomos para a casa do Grupo das Sombras. Estava localizado em um beco chamado Rua Saro, e dizia-se que a rua era governada por várias gangues chamadas Sheodupa. O próprio beco me lembra de um distrito da luz vermelha na Terra. As prostitutas mostravam sutilmente seus corpos para as pessoas que passavam verem, e parecia que não importava se o transeunte era homem ou mulher. Ei, vamos brincar. O homem musculoso continuou grudado em mim, era tão ridículo e problemático. Urg, é um lugar ruim. Taylor olhou ao redor com uma expressão amarrotada. Felizmente, como era pequena, estava bem escondida atrás de mim, então as prostitutas não se agarraram a ela.
Quando passamos e entramos mais fundo no beco, alguns bastardos parados em postura rígida com armas surradas na mão, como barras de ferro e bastões, estavam bloqueando a estrada. Mas assim que olhamos em seus olhos, sabíamos. Em um lugar como este, não estavam apenas fingindo ser bandidos. Eles são, no mínimo, especialistas. Ceo sussurrou para mim. Eu balancei a cabeça em silêncio antes de me aproximar. O que você quer? Eu acho que pegou o caminho errado. Eu vou deixar irem se forem embora agora. Um deles veio falar comigo fingindo ser um bandido, mas eu ignorei e estendi minha mão. Havia uma tatuagem de um V em volta em uma borda circular gravada no meu braço. Era uma tatuagem que veio junto com a carta de Smelling Shadow. Vendo isso, o bandido assentiu como se estivesse acostumado. Você é um convidado de honra. Nós o guiaremos. O bandido, não, o membro do grupo das sombras instantaneamente mudou de tom e nos levou a um certo prédio. Assim que entramos, nos movemos para o porão. Achei que seríamos recebidos em um espaço escuro, porém, ao contrário do que pensávamos, ele nos levou para um local bem iluminado e movimentado. O lugar a que chegamos era um grande salão de treinamento com 100 guerreiros nos cercando como um coliseu. No meio dela, um homem estava sentado em silêncio com uma mesa colocada na frente dele. Sentamos no banco em frente enquanto observávamos os guerreiros ao nosso redor. Então, o homem nos cumprimentou com um sorriso relaxado. Prazer em conhecê-lo. É uma honra ter um convidado ilustre na minha frente. Obrigado. Eu vim aqui com a benção de Smelling Shadow, o ex-chefe do grupo das sombras. Quando o nome saiu, os guerreiros na sala de treinamento se mexeram enquanto o homem na minha frente apenas ria amargamente. Meu nome é Ryujin. Claro, é um pseudônimo. Está tudo bem para você mostrar seu rosto. Posso mudar de rosto a qualquer momento, então não importa. Normalmente, eu nem digo coisas assim, mas não acho que mentir possa me ajudar a construir confiança. Quando falo desse jeito, na verdade crie confiança. Claro, mesmo essa chamada confiança poderia ter sido intencional, então eu não confiava completamente nele. A propósito, quem são esses guerreiros? Seus subordinados? Não. Você pode pensar neles como outro grupo de informações que está espreita em todo o mundo. Como estamos compartilhando informações, a conversa que acontece aqui chegará naturalmente aos ouvidos deles. Eles eram o que as pessoas chamavam de guerreiros das sombras plantados por numerosas seitas. Desde grandes seitas que você pode reconhecer imediatamente apenas ouvindo nomes como Cheongseong, Jongnan e Wazan, até organizações que você ouve pela primeira vez, mas que são muito poderosas na realidade. Para ser honesto, me senti pressionado, mas não expressei isso. Bem, a propósito, como chefe do grupo de inteligência, esta é a primeira vez que peço informações a um cliente. O Ryujin me perguntou cuidadosamente. Como está o ex-chefe? Em resposta a essa pergunta, lembrei-me de Smelling Shadow e seus homens, que não muito tempo atrás tentaram trair seu companheiro quando estavam à beira da morte. Sim. Ele está indo bem. Estou feliz. Eu podia sentir que ele não é sincero com suas palavras. Se esse homem ainda estivesse genuinamente preocupado com Smelling Shadow, teria sido melhor ir para a Terra. Claro, ele não era alguém da Terra, então não havia nada que pudesse fazer sobre isso. Isso é bom. De qualquer forma, com seu relacionamento com o ex-chefe, vou ajudá-lo apenas uma vez. Só uma vez? Como um grupo de inteligência, mesmo que mantenhamos nossa lealdade, ainda temos que olhar para o lucro líquido. Para ser honesto, não importa muito para mim. Afinal, eu não pretendia ficar muito tempo em Murim. O que você quer é informação, certo? Sim. Em primeiro lugar, quero saber sobre um certo objeto divino. Um objeto divino. Um objeto divino relacionado à viagem dimensional. O demônio de Murim foi parar na Terra. Talvez seja um objeto com o poder de conectar os dois locais. Na linguagem da Terra, eles chamavam de núcleo, mas em Murim, não é chamado assim, então decidi usar de objeto divino. HM. Um demônio, hein? Ele ponderou por um momento antes de acenar com a cabeça. Há apenas um objeto que eu poderia pensar. Qual? Para ser honesto, não esperava que a informação voltasse imediatamente quando eu trouxe as palavras viagem dimensional ou demônio e eu estava pensando em pedir a ele para encontrar algo relacionado a isso porque era apenas uma história tão boba. No entanto, o Ryujin imediatamente deu uma resposta.
O grande público pode não saber, mas alguns boatos foram se espalhando entre as pessoas que já conhecem. Rumores diziam que Kunlun foi infectado por demônio. Eles exercem poderes de outros mundos. Talvez os rumores sejam verdadeiros. Na verdade, eles estão fazendo uma mágica bastante hedionda. É semelhante ao usado por Maju há 100 anos, mas de uma forma mais aterrorizante e cruel. Dizia-se que os magos do passado eram capazes de fortalecer com força a energia interna de seu corpo e, em um instante, sua força podia ser dobrada ou triplicada. No entanto, era uma técnica que raramente era usada nas facções por causa de se tornar violenta. Todos os guerreiros da seita Kunlun estão aprendendo artes marciais normalmente. Quando não estão brigando, eles mantêm uma personalidade gentil, mas quando chega o momento da batalha, mudam como se tornassem uma pessoa completamente diferente. Como se tivessem se tornado uma pessoa completamente diferente. Até uma criança poderia adivinhar facilmente que era obra do mesmo demônio que havia causado vários acidentes na Terra. Tudo isso aconteceu depois que um misterioso objeto divino que eles chamam de orbe mágico apareceu na seita Kunlun. As sobrancelhas de Seol se contraíram com as palavras orbe mágico. É uma história de mais de algumas décadas atrás. Sim. Naquela época, a influência do orbe era mínima, mas foi registrado que houve pequenas mudanças. No entanto, só ocorreram depois que todos os guerreiros da Terra retornaram à Terra. Disse a Ryujin. Destrutiva, violenta e mais brutal do que qualquer outra arte marcial, a seita Kunlun possuía uma força esmagadora, e mesmo agora estavam tentando devorar a Aliança Murin. Em outras palavras, isso significava que mesmo quando a seita Kunlun repetidamente iniciou guerras atacando a seita Shelma, eles já estavam em um estado de invasão pelo orbe mágico. Era comum que demônios aparecessem em campos de artes marciais. Não sei ao certo, mas é definitivamente bastante não convencional. Se eu não tivesse matado o protagonista deste mundo, Lei Dongjun, eu tinha certeza que as coisas relacionadas ao demônio teriam se espalhado para ele. Começando com o Saekma Banguin, Murin foi engolido por demônios que gradualmente cruzaram para a Terra. Talvez essa tenha sido a história principal daquele capítulo. Claro, eu havia matado o protagonista com minhas próprias mãos, então de agora em diante, tenho que lidar com tudo isso. Este era um senso de dever que eu carregava no meu ombro. Seria muito difícil se fosse aceita Kunlun. Presumi que a fonte do poder do demônio e o núcleo responsável pelo portal eram quase idênticos. Em outras palavras, desde o início, o demônio tinha o poder de cruzar dimensões, e coincidentemente, o demônio que era conectado a Murin foi capaz de ir para a Terra porque um terráqueo sabia de sua existência. Em primeiro lugar, a viagem dimensional não é um campo difícil para os demônios. Será muito mais fácil para entender se você se lembrar do clichê do exército demoníaco atacando do reino demoníaco. Disse a interface. Bem, isso é verdade. Os demônios do romance abrem o portal tão facilmente quanto roubam doces de um bebê. O custo era principalmente perda de poder, e era um clichê básico compensar isso contratando pessoas ou absorvendo o poder de humanos. Talvez, no caso atual, estivesse reabastecendo seu poder voltando-se para a seita Kunlun. Faz décadas desde então. Para ser honesto, caçar demônios sozinho é uma perda de tempo. Embora, seria diferente se Araceli estivesse aqui, mas ela não vai conseguir me seguir dessa vez. Então, isso me deixou apenas uma opção viável. Destruir o orbe mágico para evitar que os demônios se manifestem em Murin e na Terra. Mas como? Então, de repente, Seol Jungyeon levantou-se lentamente de seu assento e tirou o capuz e o véu. Seu cabelo loiro platinado, lembrando a luz do pôr do sol, caiu. Sua aparência brilhante brilhava mesmo neste espaço abafado. Hwa-Hyojin tremeu violentamente ao vê-la e, sem saber, chutou sua cadeira e se levantou. Ver você é a antiga senhora da seita Shelma, Seol Jungyeon. A agitação do povo Murin que assistia nossa conversa ao nosso redor chegou ao ápice. No meio da troca de informações, seus lábios tremiam enquanto cuspiam palavras. A Suprema Shelma, ela voltou. Eu olhei para eles com espanto. À medida que os olhos e ouvidos de todos os grupos Murin estavam reunidos aqui, a notícia da aparição de Seol se espalharia pelo mundo em um dia. Ela falou em um tom relaxado e lento, mas certamente continha uma confiança transbordante. Diga ao mundo que eu, a Suprema Shelma, voltei. De Protagonistas capítulo 165.
A Aliança Morim é uma organização estabelecida pelas 9 grandes escolas que foram aclamadas como os grupos de maior prestígio. O propósito era claro, era para a paz e o bem-estar. No entanto, com o passar do tempo, seu propósito também mudou. Por quê? Pensando no assunto, parece que começou quando o poder da seita Kunlun, que poderia ser considerado o início do Mugong, tornou-se enorme. Na sede da aliança, todos os anciões se reuniram para responder ao chamado do Lorde. O conselheiro militar olhou para os anciãos sem dizer nada. Ficou claro que vieram depois de ouvir as mesmas notícias que ele, ou estavam apenas tentando controlar suas expressões faciais. Talvez, se as emoções que sentem fossem as mesmas que ele, seria feliz. O conselheiro militar olhou ao redor lentamente antes que seus olhos finalmente pousassem no homem que estava sentado no canto mais distante. Embora líder oficial da aliança fosse a família Nangrong, aquele homem era de fato o líder supremo de Kunlun, a seita mais poderosa entre todas as seitas presentes nesta reunião. No passado, houve um tempo em que os poderes da seita Sheoma e da Kunlun colidiram violentamente porque o poder de Kunlun diminuiu gradualmente com o passar dos tempos e foi empurrado para trás por outras seitas que absorveram numerosos talentos geniais do outro mundo. A seita Kunlun deve aderir à tradição. Com tal vontade, dificilmente aceitavam pessoas de outro mundo. Graças a isso, sua posição na Aliança Morim foi diminuindo gradativamente e, na época, ninguém achou muito estranho. Talvez, por essa mesma razão, os especialistas tenham provocado a seita Sheoma ainda mais fortemente. Mas a verdade é que ninguém sabia sua razão exata, exceto pelo fato de que a seita Kunlun estimulou excessivamente o medo das pessoas. A Aliança Morim não conseguiu entender suas ações e nem tentou entendê-las. Então, um dia, quando uma competição foi realizada, o povo de Morim percebeu. As artes marciais da seita Kunlun se tornaram mais fortes. Por quê? Porque quando se trata de Mugong, mesmo os guerreiros de Morim que vêm da terra, que nasceram com força e talento inatos, não eram páreo para a seita Kunlun. No entanto, não parou por aí. O Mugong deles também se desenvolveu a uma velocidade avassaladora. A seita Kunlun, que se desenvolveu rapidamente, finalmente conseguiu levar a seita Sheoma ao canto. No entanto, não terminou aí. Quando Seol Jungyeon finalmente apareceu no campo de batalha, a situação de guerra foi completamente virada de cabeça para baixo. Com o poder que ela detinha, realmente merecia ser chamada de a mais forte sob o céu. Nenhum daqueles que testemunharam a dança da espada da Suprema Sheoma, que se dizia assemelhar-se a uma flor de lótus, sobreviveu. Ninguém no mundo inteiro se atrevia a ficar em pé na presença dela ou mesmo olhar em seus olhos. Ela realmente não mostrou misericórdia para com aqueles que tocaram seu povo. E a pedido da seita Kunlun, a aliança despachou suas forças com urgência. Infelizmente, já era tarde demais. Quando a seita Sheoma atravessou a montanha Baek e chegou a Morim, o mundo inteiro teve que se curvar sob seus pés. Então, naquele momento, o Dharma Supremo apareceu. O passado ruim veio à mente. Nangrong-min franziu a testa. O homem disse que impôs justiça e varreu a seita Sheoma ao classificá-los como maus. Ele realmente sabia o que estava acontecendo nos bastidores. O fato de que a seita Sheoma era a única existência capaz de suprimir a Kunlun, que vinha trabalhando todo tipo de tática para monopolizar Morim. Com a intervenção do Dharma Supremo, a Sheoma Suprema desapareceu sem deixar rastro junto com sua seita, e depois disso, Kunlun começou a subir mais uma vez para manchar a Aliança Morim com sua própria cor. Ninguém poderia detê-los. Apesar de sua habilidade igual, por algum motivo, os especialistas da Aliança Morim sempre foram pegos com medo que não podia ser entendido simplesmente fazendo contato visual com um especialista da seita Kunlun, dificultando a movimentação deles. Suas artes marciais pareciam conter um poder misterioso que podia mover as emoções das pessoas. Era impossível lutar contra seu poder irresistível. Felizmente, não muito tempo atrás, a seita Sheoma foi ressuscitada por alguém, embora sua influência tenha se espalhado muito lentamente graças ao fato de que eles estavam lutando contra a seita Kunlun e ainda não conseguiu impedir que Morim fosse completamente manchado. E no meio da invasão de Kunlun a Morim, uma notícia repentina apareceu. A Suprema Sheoma, Seol Jungyeon, voltou. Foi uma notícia muito boa que deu esperança a todo o povo de Morim. A partir de agora, examinaremos a autenticidade das notícias do retorno da Suprema Sheoma. Quando o conselheiro militar,
Nongolong-min finalmente quebrou seu silêncio. Os anciões acenaram com a cabeça, mas no fundo, todo mundo sabe disso. A notícia de seu retorno era real e a Aliança Morin não bloquearia o progresso dela. Ele pensou que seria melhor se a Suprema Sheoma corresse solta e se destruísse junto com a seita Kunlun. É muito perigoso. Eu expressei minha preocupação seriamente. Revelar-se em um lugar onde os olhos e ouvidos de todos os poderes de Murin se reuniam era simplesmente ridículo. Mas com minhas palavras, Seol apenas sorriu levemente e balançou a cabeça. Está bem. A Aliança Morin não vai me parar. E por que não? Não importa o quão forte seja, a Aliança Morin não ficaria parada e sofreria porque também tinha o seu orgulho. Bem, seria mais fácil de entender se eu disser que é por motivos políticos. HMMM. Eu cantarolei. Se for uma razão política, o clichê do mundo das artes marciais me veio à mente. A Aliança Morin foi uma reunião de facções políticas que foi criada pelas 9 grandes escolas. Era um grupo que agia como uma força policial que sempre dizia algo como os jovens de hoje em dia. Ou porque você está na política se grita tão alto quando seu orgulho é arranhado um pouco. De qualquer forma, essa era a aliança que eu conhecia. Na verdade, na maioria dos romances de artes marciais, Murin não era grande coisa. Sempre eram eles que acabavam calando a boca na frente dos fortes mesmo quando os odiavam tanto. Acho que eles querem que eu pare a seita Kunlun. Seguiu-se a breve explicação e eu assenti com uma expressão firme. Supremo Dharma, ele era pior do que eu pensava. Talvez, se houvesse leitores no mundo de acontece que meu pai é o Dharma Supremo, eles nunca saberiam sobre a verdade de que as pessoas da seita Sheoma não eram realmente os bandidos. O fato é que a seita Kunlun atacou primeiro, mas eles foram expurgados apenas porque o Dharma Supremo os rotulou como maus. HMMM. Quanto mais eu escuto, mas tenho certeza que o poder do demônio está interferindo na seita Kunlun. Hugo. Exatamente porque o demônio apareceu no mundo das artes marciais. Não é nem mesmo um gênero de arte marcial de fusão. Taylor resmungou. O bife que você está comendo agora não faz sentido no mundo das artes marciais também, certo? Taylor apenas deu de ombros com as minhas palavras antes de despejar um pedaço de bife com um garfo e mastigar. Não parece que ela tinha qualquer intenção particular de manter sua dignidade ou boas maneiras quando está com seu amigo próximo. Com todas as evidências da Terra e Murin, é seguro dizer que o demônio escondido estava estimulando emoções humanas como medo e raiva. A seita Kunlun então incorpora o poder em suas artes marciais. Talvez o poder do demônio seja a capacidade de extrair a própria raiva para amplificar seu poder e estimular o medo dos outros e enfraquecer seu poder. É tão simples, mas difícil de responder para humanos que são sempre dominados por emoções. De qualquer forma, não importa o quão fortes sejamos, nós três não podemos lutar contra a totalidade da seita Kunlun. Em geral, no mundo de Murin, a quantidade de mana no ar era extremamente escassa. Foi na medida em que são necessários 60 anos de treinamento constante para que as pessoas comuns desenvolvam a força de seu corpo e se tornem um especialista de nível máximo. No entanto, mesmo que a habilidade do especialista de nível máximo estivesse apenas a par com um sobre-humano de classificação A, eles nunca ignoraram sua experiência e controle. A evidência de sua superioridade foi comprovada por Celeste, que mostrou às pessoas da Terra que a esgrima de Murin era capaz de lidar com super-humanos com energia mais alta que ela. Haverá centenas desses especialistas de alto nível em Kunlun, e haverá mais de 100 especialistas de alto nível. Além disso, Jang Moon, o senhor da seita, era um especialista Okyung, e em Murin, havia uma técnica chamada Jinbeop, e quando muitas pessoas unem forças, a sinergia dela se torna várias vezes mais forte. N/T, o Okyung igual rank SSCO Junjeon e um Kyung igual SSS, barra vertical Dharma Supremo é praticamente um tier acima, Shin Okyung igual SSS mas em outras palavras, as chances de uma colisão frontal são próximas de zero. Mas Seol apenas sorriu suavemente. Existe realmente apenas nós três? Dizendo isso, ela pegou o envelope que recebeu do grupo das sombras. Dentro havia informações sobre a seita Sheoma. Não importa o quão transparente eles divulgassem as transações de informações, havia momentos em que os clientes queriam que as informações fossem trocadas de forma privada. Nesse caso, apenas se saberá o fato de que uma transação ocorreu, mas ninguém saberá que tipo de informação foi trocada.
Era o caso das informações relacionadas à seita Shelma. Para ser honesto, não havia necessidade de fazê-lo, mas parece que Jung Yeon estava relutante em dar informações a outras seitas sobre a sua, explicitamente. De acordo com as suas informações, a criança que costumava ser minha discípula é aquela que restabeleceu a seita Shelma. O nome da garota era Baek-sui. Ao contrário de Seol, ela era uma mulher que usava uma esgrima muito selvagem. Era tão talentosa com espadas que chegou ao nível Okyung SS em seus 20 anos. Curiosamente, todos os membros da atual seita Shelma são todas mulheres, mas apesar disso, foi dito que já havia 50 especialistas de nível máximo e 10 especialistas de alto nível dentro da seita, então era fácil ver o quão rápido ele estava construindo poder de acordo com as suas crenças. Seol apenas disse, ela está trabalhando duro. Eu me senti um pouco desconfortável. Aquela criança também me receberá. Isso não é óbvio. Em Murim, a relação entre mestre e discípulo é mais forte que o sangue. Seol e Taylor conversaram animadamente enquanto se preparavam para sair rapidamente. Taylor parecia bastante animada com a ideia de ver a famosa seita Shelma, que ela só lia em romances, pela primeira vez, enquanto Jung Yeon estava animada porque voltaria para sua cidade natal pela qual tanto ansiava. Mas eu estava bastante calmo e apenas brinquei com a carta sobre a aliança Murim que recebi do grupo das sombras. Por se tratar de uma troca de informações transparente, não houve negociação de questões sensíveis. Foi apenas uma breve descrição de como funciona a aliança. Só isso foi de grande ajuda para mim. Isso me permitiu entender até certo ponto o equilíbrio de poder deste mundo e a composição da história, porque eram informações que eu poderia usar o máximo que pudesse. Você está planejando lutar contra a seita Kunlun com o poder da seita Shelma te apoiando. Isso mesmo. Era, claro, um plano óbvio. Mas eu me perguntava se era realmente necessário. Seol, o que você acha da aliança Murim? Depois de pensar por um tempo, ela lentamente compartilhou seus verdadeiros pensamentos. Eles são velhos estúpidos. São um grupo que faria qualquer coisa apenas para conseguir um pedaço de ouro para si. Com essas palavras, pude entender os sentimentos que ela tinha pela Aliança Murim. É verdade que a Aliança era originalmente uma força formada pelas 9 grandes escolas, e embora pareçam existir por causa da Ordem dos Murim, na verdade, eram pessoas que não hesitavam em fazer nada sujo para seu próprio bem. Com isso em mente, pensei que talvez houvesse uma maneira de superar essa situação com alguma facilidade, sem derramar sangue nas mãos de nenhuma das duas. Como de costume, era um método bastante sujo, seria bastante fácil de realizar, além de ter uma grande chance de sucesso. Vamos. Estou ansioso para ver o quanto essa criança cresceu. Mas diante do sorriso agradável de Seol Jung-yeon, apenas fechei a boca e assenti, porque o plano que eu criei era apenas para garantir a segurança de nós três. Por essa razão, mesmo que seja para Seol, eu tenho que conhecer a mulher chamada Baek-sui, a atual chefe da seita Shelma. Mas de alguma forma, sinto que se eu encontrar, vou ser esfaqueado pelas costas. Era uma ideia tão ridícula, mas minha intuição, que foi aprimorada pela minha experiência, estava me alertando. Além disso, era um talento pelo qual eu estava mais grato, pois me permitiu sobreviver ao inferno chamado Elgate por 3 anos. Então eu não podia simplesmente deixar a ideia de lado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.